Vamos ler então, gente? Deixa eu ver aonde. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Timóteo 4, 1. Gente, eu fiquei aqui um pouquinho, e isso vocês têm que pensar. Se nós não trazer a nossa memória, antes de nós ler ali, eu vou falar isso aqui. Na Santa Ceia, o apóstolo Paulo, ele disse assim: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão, beba do cálice, que quem come sem discernir o corpo de Cristo come para sua própria condenação. Aí ele diz: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque não discerniram o corpo. Aí essa palavra às vezes é interpretada por vários jeitos, mas ela só tem um jeito. O que ele estava falando era o seguinte: que a pessoa que ela se aproxima de Deus, e que ela está buscando a Deus, ela precisa discernir, ter definido dentro da mente dela o sacrifício de Jesus e o que nós temos que fazer para Ele. Aí quando nós definimos isso dentro de nós, quando entendemos isso, aí nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. A definição, a examinar, não é examinar os erros da gente. Se você virar agora para dentro de você, se eu ponhar um espelho e olhar para dentro de nós não éramos dignos nem de estar sentado aqui, falando com Deus, por nós mesmos. Isso é Ele que deu esse mérito, não é por Ele. O que Ele fala para examinar é se realmente nós entendimos o plano da salvação de Deus, o amor de Deus. E aí, eu fiquei aqui um pouco com meus braços erguidos, 2 minutos, 3, não sei. Eu não aguentei a dor aqui, de canseiro. Eu briguei baixar. Por quê que eu estou te falando isso? Porque Jesus não ficou 5 minutos, nem 3 minutos com os braços erguidos. Ele ficou muitas e muitas horas crucificado, de braços abertos, e ainda com o seu peso puxando para baixo. E aí parece que nós, cristãos, sabe, cristão, católico, evangélico, todo mundo que diz eu tenho Deus, não para pensar nisso. Que se Ele fez tudo isso por amor a gente, nós às vezes não conseguimos ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, às vezes cada 10 dias, cada 8, buscando a Ele, adorando e dizendo: Jesus, tudo que o Senhor fez por mim, eu não consigo pagar. Parece que é pesado demais, entendeu? Parece que é muito difícil, parece que é coisa absurda. É melhor que sentar lá na casa. Gente, Deus não pede nada, 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 nada de nós. O Senhor não pede dinheiro, não. Ele é dono do ouro e da prata. Você só dá se Ele te desse, senão você não dá nada. É dele o ouro e a prata, é tudo dele. Glória. Ele pede a entrega da gente, a adoração da gente, a sinceridade da gente, que resumindo tudo um pacote vira no amor por Ele. Mas não, parece que é melhor, gente. Então, queridos, sinceramente, eu tenho um sonho de eu vou ver, nem que seja 10, 20, 30, 40 pessoas, entendeu?
eu vou ver pessoas realmente, sabe? Aquela chama viva. Que se nós estivermos adorando e a trombeta tocar, aquilo vai tudo, não vai sobrar um. É isso, porque eu estou trabalhando para o reino. Reino de Deus. Vamos ler. Olha o que diz. Versículo 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecerem os ensinamentos, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Meu Jesus, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. No final dos tempos, ele está dizendo, e a Bíblia diz aqui, o Espírito afirma. É uma afirmação, gente, que conforme vai passando os tempos e vai chegando mais próximo da volta de Cristo, vai chegando mais para o final, para o arrebatamento da igreja, ele diz que muitos vão apostar da fé. Muitos que se diziam do lado de Deus, crente, cristão, vão virar e vão declarar guerra contra a fé. Apostar é isso, é a pessoa se tornar o oposto. Meu Deus do céu. Eu fico pensando, já está acontecendo. Muito lugar. A pessoa que dizia, não, eu sou pastor, né? Amanhã depois vai dizer, não, agora eu sou mais. Era tudo ilusão. No final do tempo, muitos vão apostar, virar o oposto. Por quê? Tem uma razão para isso. Tem um motivo para isso acontecer. Nada acontece pela acaso, nada cresce se primeiro não for plantado, não for ter o começo. A razão de muitos apostarem da fé, nos últimos tempos alguns apostarão da fé porque obedeceram espíritos que enganam, espíritos enganadores. Está cheio, gente, está cheio de espíritos enganadores no mundo, cheio, cheio. Aonde você andar, você vai ver uns. Pastor, eu nunca vi um espírito, nem vai ver. Ele anda dentro das pessoas. O Espírito de Deus anda dentro daquela pessoa que dá lugar a Ele, que aceita Ele, que abre o coração para Ele, e Deus consegue fazer algo no mundo através da pessoa. Mas quem está por trás daqueles atos bons é o Espírito de Deus. Pastor, aquela pessoa é muito boa. Não, não é ela. Por trás dela tem o Espírito bom, o Espírito de Deus, por isso que ela faz o bem. Pastor, aquela outra pessoa é muito má, é uma pessoa, não é ela. Por trás dela tem o Espírito encardido, Espírito de Satanás, Espírito do mal. E ela está sendo enganada por ele.
e aí ela faz mal. Mas tem outro espírito que você olha assim e só consegue definir e ter a revelação se você tiver o Espírito de Deus. Então você julga que aquela também é do bem, mas no fundo não é. Por trás dela tem um espírito de enganador que luta para enganar você. Pastor, como definir? Jesus falou como definir. Como saber se dá para ver visivelmente quem está com o espírito mal causando mal, quem está com o espírito bom causando bem, mas tem um que fica no meio, que aparentemente ele é bom, mas no fundo não é. Ache lá o versículo que Jesus falou: a árvore é conhecida pelos frutos. Não tira de uma laranja um limão. Um pé de laranja não colhe limão nunca. Por obedeceres a espíritos enganadores e ensinos que vem do demônio. Misericórdia. Essa é a razão que muitos vão apostar na fé. Ali, ó. Como definir, como saber se tem uns que você olha assim, a capa é do bem, a fala é do bem, a linguagem é do bem, tudo bem. Você escuta a pessoa falando, você já se apaixona, porque ela convence. Como separar, como entender então? Jesus ele disse ali, ó, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos eu vou traduzir na minha linguagem, que seria essa aí. Não se colhe de abrolhos uva da videira. O homem bom, do bom tesouro que é do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A árvore é conhecida pelos frutos. E eu fico triste. Sabe o que eu fico triste? Eu já vou terminar, bem ligeiro. Nem que seja pela metade. Vamos orar e você vai para casa. Eu sei que alguns de vocês estão aqui comendo a palavra e tentando entender. Mas tem alguns que você não queria nem ter vindo. A árvore é conhecida pelos frutos. Não colhe um pé de espinho uva, não colhe um pé de laranja, limão, não colhe um pé de espinho figo. Tem jeito. Mas parece que a mente do ser humano no mundo está cauterizada, como a Bíblia está cega. Vê os frutos, mas pensa, vê o pé de espinho, pensa que vai poder colher figo dali,
uva dali. Pensa que vai colher, não vai. Não vai colher. Mas ele está falando bonito, não adianta, é os frutos, não é a fala. Eu sempre uso, adiantaria hoje nós estar aqui dizendo: Jesus, eu te amo, eu te adoro, se ele não tivesse produzido o fruto do que ele falava, que nos amava, que estava do nosso lado. Não adiantaria. Mas ele provou. Qual foi o fruto? A entrega, a perda da própria vida. Foi um fruto. Adianta o diabo vir dizer para mim que ele está do meu lado, que ele é a favor de mim? Ele enganou a Eva, esse cardinho lá atrás. Adianta, se ele não tem nada ao meu favor, não provou nada, não fez nada, pelo contrário, só destrói, só acaba, só fez destruição. Então não adianta. Eu vou acreditar naquele que tem o fruto, aquele que realmente fez, aquele que realmente se entregou, aquele que realmente provou que realmente me ama. É isso aí, gente. É o fruto de uma pessoa que diz quem ela é. Não é a fala, não. Porque a fala, a conversa, você pode estar obedecendo um espírito de demônio e pensando que é um espírito de Deus. Agora, se você observar os frutos, aí não. Isso é em todas as áreas da vida. É nas igrejas. Eu faço questão, e em todos os cultos quase eu falo isso. Se você não vê na nossa caminhada, na nossa vida, Jesus operando através das obras que nós fazemos, não faça parte do nosso ministério, não faça. Porque jamais eu quero que você chegue lá no céu e diga para Deus: Senhor, aí Deus olha para você e diz assim: sai daqui, não te conheço. Sim, mas eu fiquei 20 anos na igreja Missão em Vida, eu ia lá. E eu... Não, cai fora. Eu não quero isso, não. Eu quero que você chegue lá e só olhe para você e diga assim: vinde, bendito do meu Pai, possuir o reino que eu preparei para você lá antes que existia mundo. Eu preparei o reino para você, então vem fazer parte desse reino. É isso que eu quero ouvir. Isso aí. Então eu não quero ninguém enganado, eu quero pessoas com consciência que o céu te espera, que Jesus te ama, que você só depende dele, e que ele conta com a tua adoração, com o teu amor, que ele espera de você todos os dias para conversar com você, para ouvir a sua voz, para fortalecer você. Eu quero que você entenda isso. Isso aí. E veja que só há um mediador entre Deus e o homem: Jesus. Só um que media, faz a negociação. Mediador é o embaixador, entendeu? O que negocia, ele vai na frente e diz: aceita, mas temos essa proposta. Esse é o mediador, só Jesus. Só ele que foi na nossa frente. Chegou lá e disse para o pai: agora o senhor aceita o José, aceita a Maria, aceita o João. Ele é o mediador. Agora já paguei a dívida deles, não dá mais nada. Glória a Deus. Verti meu sangue lá, apanhei muito, fui chicotado, sofri, mas paguei por eles. Ele está mediando, ele está lá negociando, dizendo: pai, agora vai, calma um pouquinho, espera um pouco. Tem uns que são meio teimosos, mas calma um pouquinho, eu vou lutar por eles. Eu paguei, eu mostrei que eu amo. É só ele, outro esquece. Glória a Deus. Não tem. Glória a Deus. Aleluia. Então, igreja, muitos apostarão da fé. Porque no versículo 2 diz assim: ó, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja,
Tem pessoas que elas falam, você pensa que é verdade, e elas têm aquela ousadia para falar. Não é, é porque Deus já entregou elas, já deixou elas, porque Ele insistiu tanto com elas, e elas não quiseram. E quando eu estou falando, eu estou falando de você, eu estou falando aqui a Bíblia está falando, quando ela fala assim, de quem está investido de autoridade, quem está levando para as pessoas, quem está na frente, querendo usufruir de alguma coisa. É desses que tem a mente cauterizada. É pastor, é padre, é político, é esses aí. Você olha, a fala deles te convence. Mas aí quando você olha para os frutos, são tudo podre, não tem nada de bom. Aí você, opa, aí você tem que analisar se os frutos não prestam. É porque por trás daquela falsa bondade, aquela hipocrisia, é um espírito de enganador, que quer enganar e destruir, roubar. João 10, Jesus disse: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Ele não destrói ninguém sem primeiro ele roubar a boa fé da pessoa. Esse é o que? É assim que rouba. Ah, pastor, o diabo entrou lá em casa, roubou, não foi de nada. Não é isso que Jesus está falando. Ele veio só para fazer as pessoas sofrer mesmo. Mas o que ele está falando é de roubar das pessoas a consciência, o entendimento, a compreensão, o raciocínio. Ele deixa as pessoas meio biruta da ideia, e a pessoa cai fácil. E depois que ele roubou isso, aí ele começa a destruir. Então o que Jesus quer de nós? Que nós sejamos pessoas que pensam, que têm uma fé inteligente, sabe? Não é aquela fé doida. Não, uma fé inteligente, uma fé que analisa as coisas. É uma fé que pensa. Ele quer assim das pessoas. Aí não vão ser enganadas não. O apóstolo Paulo falou, dizendo assim: examine-se o Espírito, se é Espírito de Deus mesmo ou não. Então, queridos, por que Deus está falando isso com a gente? Você tem que examinar. Não é ficar falando mal, não. É examinar, é ver com quem que você vai andar, aonde que você vai, em quem você vai crer. Por quê? Porque senão corre o risco de, no final dos tempos, quando Jesus ir voltando, ir apostando da fé, virando ao contrário. Aí encontra o irmãozinho: irmão, por que você não era bem fervoroso? Não, isso aí é tudo ilusão, não adianta. Por quê? Porque obedeceu ensinamentos que não eram de Deus, eram espíritos do demônio usando falsos para falar. Aí a pessoa caiu da fé. Então, nos tempos que nós estamos vivendo, mais do que nunca, Deus quer que nós tenhamos a nossa fé inteligente. Uma fé que ela não seja louca, a nossa crença. Ela se baseie na palavra de Cristo. É assim. Aí você vai colher muitos frutos. Vai dar muitos frutos, vai escolher muitos frutos. Entendeu? Então examine, veja. O único mediador é Jesus. Está bem pertinho, acho aqui. Timóteo capítulo 2, e versículo 5. Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz assim:
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, o homem. Só Ele. Glória a Deus. Só um. Então, não é o José, não sou eu. Eu só sou um. Muitas vezes dá dor de bronca você só. Mas a bronca é carregada de amor, é para ver você, sabe, esperto, vencendo. Quando Jesus vir, você subindo. Delícia, essa aí. O apóstolo Paulo ele dizia assim: quando Cristo vir buscar a igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que estamos vivos, seremos arrebatados. Cara, ele fala assim. Já pensou? Eu não quero ter o desgosto de escutar Jesus vindo e eu começar a subir, olhar assim e vocês tudo plantado na terra, nem falar. Não, eu quero ter aquela sensação de quando Jesus vir tocar a última trombeta, eu começar a subir e olhar assim, vocês já estarem no meu nível, subindo também. É isso que a gente quer. Já pensou que você está lá em cima? Que eu nem vou olhar para baixo, eu só estou fazendo essa análise, que eu nem vou olhar para baixo. Quem foi, quem não foi, não vai mais. Eu vou ir, gente. Eu vou. Mas imagina eu estar lá na altura, eu olhar a igreja toda aqui embaixo. Jesus. Não, eu quero ver você chegando, arrombar a porta do céu. Mas para isso nós precisamos viver uma vida de confronto com nós mesmos. Entendeu? Todo dia de desafios, né? Uma vida que os outros olham para a gente e chamam de louco, mas é louco mesmo. Louco para não ficar aqui, louco para chegar lá. Quanto antes, melhor, ser salvo, livre dos falsos, daqueles que estão no mundo aí investido de autoridades, só para prejudicar a pessoa. Então, eu é só para isso, para levar você a Cristo. É a frase ali fora da igreja dizendo: igreja, missão e vida, levando você ao caminho certo de Jesus. Ele é o caminho, levando você. Em outras palavras, preparando a estradinha para você chegar lá, tirando as pedras, muitas vezes dando um empurrão, mas é o objetivo de você chegar lá. Chegar lá, porque o mundo ele é cruel. Nós precisamos de Cristo, da nossa fé. Acho que é o pastor Cláudio que ele fala assim, ele fala sobre o casamento, ele diz: duas coisas que você precisa definir bem. Ver com quem que você vai passar a vida aqui e com quem que você vai viver a eternidade toda. É duas coisas que tem que escolher muito.